A regeneração. Então nós estamos no módulo 2 do nosso discipulado, essencializando o Evangelho, e agora estamos entrando na segunda sessão da nossa apostila, que fala sobre a verdadeira conversão. Então na primeira sessão nós respondemos se somos realmente salvos. Tendo essa certeza agora ou não, nós vamos compreender agora realmente a verdadeira conversão. E logo de cara a gente já tem que falar sobre a regeneração. Porque o pecado é de fato o maior e único problema da humanidade. E este problema do ser humano, o pecado, possui dois aspectos, um interno e outro externo. Porque todo filho caído de Adão possui um coração mau, mas também possui um registro negativo aos olhos da lei de Deus. O pecado tanto contamina o ser humano por dentro quanto o condena por fora. O poder do pecado reina dentro do ser humano e a sua punição repousa sobre o ser humano. Então, nessa situação de trevas e desespero, uma grande luz brilhou. Jesus veio. E ele não apenas pode, como irá salvar o seu povo, tanto da punição do pecado, através da justificação, quanto do poder do pecado, através da regeneração. A justificação, quer dizer, nos livrar da condenação do pecado, acontece no céu, na corte de Deus. A regeneração, por outro lado, acontece aqui na terra, no coração do ser humano. Então, para deixar bem claro, a justificação é uma declaração feita pelo juiz, e a regeneração é um ato de criação feito pelo próprio Criador onipotente. Vamos fazer uma analogia. Imagine que nós nos inscrevemos em um curso e o professor, no primeiro dia de aula, faz o seguinte anúncio: vocês não precisam se preocupar com as suas notas, pois todos já estão com 10. Então vamos simplesmente nos tranquilizar e aproveitar a aula. É exatamente isso que Deus faz na justificação. Deus nos dá a nota máxima logo no início da caminhada cristã. Nós não temos de batalhar para merecer a vida eterna no final do curso. Nós já começamos com a vida eterna. E a essa doutrina da justificação, nós vemos muitos religiosos falando muitas coisas longe da verdade de Deus na Bíblia. Primeiro aparecem aqueles que são mais legalistas. Eles tentam fazer boas obras para tentar tirar uma nota máxima ao final de sua vida diante de Deus. Mas de fato, eles gostariam de viver em pecado e ficam até enciumados dos ímpios quando estes pecam à torto e à direito. Ficam com inveja. A reclamação deles é: se Deus der aos homens vida eterna logo no início da vida cristã, o que os impedirá de continuar vivendo em pecado? Eles também dizem: se Deus der aos homens nota máxima no primeiro dia de aula, ninguém vai estudar. Mas temos também um outro tipo de religioso, que ao contrário de ser legalista, ele se torna alguém sem lei. Porque ele gosta da doutrina da justificação pela fé, justamente para poder pecar. Ele pensa: eu já tirei nota máxima, agora posso jogar todos os meus livros fora, ignorar o professor e viver minha vida do jeito que eu quiser. Eles acabam transformando a graça do nosso Deus em libertinagem. Ele pega a graça de Deus e dá uma envergada, trazendo uma licença para si mesmo para pecar. Será que então essa doutrina da justificação foi uma boa da parte de Deus? Afinal, se Deus paga judicialmente pelos crimes de um criminoso na justificação, o criminoso vai poder continuar a matar, estuprar, roubar, mas agora impune das consequências do pecado? De forma alguma. Porque um milissegundo antes de nos dar a nota máxima no início do ano letivo, de nos justificar e nos considerar justos diante dele, Deus nos muda por dentro para que amemos estudar aquela matéria. Percebe? Deus não chega apenas na sala de aula e fala: olha, todo mundo tirou 10, agora vamos só estudar. Deus transforma o aluno para que ele queira estudar, e aí então ele dá 10, e aí esse aluno vai estudar tranquilamente, porque Deus mudou o coração dele. Quando Deus justifica o ser humano, ele também o regenera. A regeneração é inseparável da justificação. Todo cristão passou por transformação que torna impossível para ele continuar pecando numa boa. A verdadeira graça sempre nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a marca de todo ser humano que encontrou a genuína paz com Deus é que ele imediatamente começa uma jornada que vai até o fim de sua vida, para conhecer e seguir o Deus que ele ama. O falso cristão logo volta ao pecado assim que perde o medo do inferno.
O verdadeiro cristão jamais utilizará a graça como uma licença para pecar. Ele naturalmente já peca mais do que gostaria. Isso pesa o seu coração e ele busca mudar de vida com a ajuda do Espírito Santo. Sabia disso? Não? Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.